Aleluia. E vamos ouvir aqui a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Lucas capítulo 21, versículo 34. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor. E olhai para vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do homem. Podem sentar. Aleluia. Essa palavra, Deus, Ele está nos alertando, o próprio Cristo aqui falando, para que a gente esteja em vigilância em todo tempo, porque Ele está voltando. Aleluia, Deus. E a gente sabe que tudo que a missão de Jesus foi salvar e libertar o que se havia perdido. Eu estava perdido, eu não nasci no berço evangélico. Eu nasci no berço católico, ensinado errado. Mas tudo Deus Ele tem que propõe na nossa vida, Ele coloca pessoas que conhecem a verdade e nos leva para a sua casa. Né? E a palavra dele diz que, aleluia, se eu crer, né? A Bíblia manda pregar esse evangelho a toda a criatura. Quem crê nesse evangelho, a Bíblia diz que será salvo. Mas quem não crê já está condenado. Então, se eu não crer no que Jesus fala, né? Aleluia, das obras que Ele fez quando Ele veio à terra através de Maria, né? Aleluia. O propósito de Deus na vida de Jesus foi mostrar o único caminho, que é obedecer e dar ouvido à voz de Deus. Ele veio para apresentar Deus para nós. Aleluia. E hoje nós temos que apresentar Jesus para as pessoas, que é o nosso Salvador. E Ele está aqui porque eu posso sentir a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Ai, decaia, remanaço. E se você está neste lugar, Aleluia. se você ainda não confessou Jesus, hoje é o dia. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele não olha a aparência do homem, Ele olha o coração. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós temos um chamado de Deus, o diabo ele se levanta de todas as formas para nos abater, para nos tirar a paz, para dizer que nós não somos nada. É verdade, nós não somos nada para o diabo e nem para as pessoas que não conhecem o amor de Cristo. Mas para Deus nós somos sim, aleluia, aleluia, muito importante para Ele. Porque o propósito, o sacrifício dele foi por nós, pecadores. Eu louvo a Deus que Ele veio para as pessoas que o homem não valia nada, não vale nada nessa geração. E eu era uma dessas pessoas, sou uma dessas pessoas, por quê? Porque servir a Deus, ser crente é muito fácil.
Aleluia. E a gente vê aqui no Jardim do Éden, aqui, é um exemplo para mim. Não sei para você, mas para mim é. Aleluia. Porque ali, por Eva não dar ouvido à voz de Deus, mas olhar a aparência daquele fruto, desejar aquele fruto, ela cedeu à tentação. Se você for ler a Bíblia, uma serpente estava falando com ela e ela verbalizava uma serpente. Quer dizer, naquele momento, quando você fixa os olhos numa coisa que não é para você, e muitas vezes você até sabe como ela sabia, mas você quer. É a concupiscência da carne. Só pode dominar essa concupiscência Jesus. Quem obedece, quem se submete, quem renuncia, quem está sendo tentado dizendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha carne, me empurra para lá, Senhor, para me fazer o que é tudo que satisfaz a minha carne e que eu sei que vai satisfazer o meu adversário. Mas eu quero te agradar. Me ajuda, me socorre. Porque o Senhor mesmo diz que eu senti nada. Mas contigo, eu tenho certeza, porque eu creio na tua palavra, que eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedora. E eu admito que eu, sem o Senhor, não sou nada. Porque é Ele que diz: sem mim nada podemos fazer. Eu não podemos nada sem Ele. Sem a ajuda dele. Ele não veio para querer aparecer, Ele veio porque nós precisamos, nós necessitamos dele. Nós precisamos um dos outros, mas de Deus, de Jesus e do Espírito Santo nós necessitamos. Sem Ele nós não somos nada. Se eu não quiser ajudar um irmão, uma pessoa, Deus vai levantar outro para ajudar. Mas não tem ninguém para ajudar, para substituir Deus, o Pai do Filho. Ei, calabaia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Aleluia. Jesus. Ou eu obedeço, ou eu creio e obedeço a palavra, ou eu vou caminhar com fé. De lá é lá. E o Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que Ele quer nos dar. Aleluia. Mas a escolha é minha e é sua. Aleluia. Eu não faço a ninguém, mas se eu quiser ouvir a voz dele. E Ele faz uma proposta: renuncia. Toma a tua posição. Faz o que eu te mando, faz o que eu quero. E eu vou te mostrar o caminho excelente. Aleluia. E para a gente aprender essa palavra, demora tempo, demora anos. Depende do meu interesse. Porque tem pessoas que acham que aceitou Jesus vai estar no céu. E não é isso. É perseverança. É continuar aprendendo esta palavra. Aleluia. É como um filho que o seu pai, que já tem experiência, está dizendo: meu filho, essa amizade não é para ti, essa mulher não é para ti, esse homem não é para ti, esse caminho tu vai te dar mal. E aquele filho está insistindo. Nós vemos o filho pródigo, pediu tudo que era de direito dele e foi embora. O pai dele proibiu dele sair, não, fica à vontade. Vai. Tu quer aprender duramente? Vai. Eu estou aqui. E ele foi. E sabe o que assim me aproxima mais de Deus, que faz eu amar esse Deus, Ele quer que a gente haja assim com o outro?
vestido da emergência. Acho que as pessoas dessa irmã parecem que só tem esse vestido, mas é da emergência, porque o negócio está pegando. Pronto. Vamos lá. Então, irmão, tudo é com luta. Aleluia. Mas o Senhor chega. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. E Satanás não tem poder de impedir. Aleluia, o agir do Senhor. E nessa tarde, Deus tem obra para fazer na minha e na tua vida, através desta mensagem. Jesus está voltando. E Ele quer salvar, Ele quer libertar, Ele quer transformar. Nós já aceitamos Jesus. Mas nós precisamos de libertação. Nós precisamos de perseverar nesta verdade. Não é do que eu quero, é do que Ele quer para mim. É essa a dificuldade para quem quer ir para o céu, para quem quer honrar o sacrifício de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então aqui no versículo 35 ele diz: porque virá como ladrão. Quem virá como ladrão? Senhor. Como laço. Aqui está como laço. Sobre todos os habitantes da terra, da face de toda a terra. Aí ele diz no 36: vigiar, pois em todo tempo, vigilância. Toda a situação, e Marcos ele diz: olhar e vigiar e orar, e coisa completa é essa aí, esse versículo. Se você olha, se você vigia, se você ora, você está bem. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nesse 36 de vigiar e pois em todo tempo, orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Aleluia. Se você estiver fora do aprisco, vai atingir você. Mas se você vir para o aprisco, né? Aleluia, para o curral das ovelhas, deixar o bom pastor Jesus Cristo conduzir a sua vida, você está protegido. Aleluia. E estar em pé diante do Filho do Homem. Um dia nós vamos prestar conta com esses homens. E quando eu aceitei Jesus, Deus ele nos deu uma responsabilidade para executar. Não é fácil quando você quer fazer o melhor. Aleluia. Para o Senhor. Quem serve a Deus com vontade de agradá-lo, sabe o que eu estou falando. Versículo 37. De dia ensinava no templo. Quem ensinava? Jesus. Ele só pode me ensinar se eu abrir essa palavra. Aleluia. E à noite, saindo, ficava num monte chamado das Oliveiras. O que ele estava fazendo ali? Orando. Glórias a Deus. E todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para ouvir. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você está aqui é porque você crê nessa palavra. Aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Eu queria perguntar para aqueles dois jovens ali se eles já são evangélicos, aceitaram Jesus. Então só aqui visitando. Essa minha sobrinha, ela veio renovar a aliança da Uri. Mas ela já fez uma vez. Ela vai fazer hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. E você? Agora o esposo dela. Como é? Ah, ele já é batizado. Ela que veio renovar. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Então você só está estudando aquilo que você já sabe. Aleluia. Que bom, né? Juízo, quando a gente tem um juízo, mesmo dentro da casa de Deus, é reconhecer o nosso erro. E voltar antes que as coisas aconteçam e nos atinjam. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que crê nesse evangelho. Aleluia. E eu gostaria de pular mais um pouquinho aqui, no capítulo 22, que diz assim: estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chamada a Páscoa. E os principais dos sacerdotes e escribas
deixar de ser covarde. E crê em Jesus, não na minha e na tua própria força. Nas promessas dele na minha e na tua vida. Ai, decaço! Porque o diabo ele vai sempre querer te intimidar, te amedrontar e colocar situações pela permissão de Deus. Ai, decaço! Para ver se realmente tu tem um espírito de ousadia, de poder e de autoridade. Aleluia! Se você está se alimentando mesmo desta palavra, se você está crendo nela, ou se você está no meio da igreja só para fazer número. Eu quero dizer nessa tarde que para aquelas pessoas que era chamado de multidão, Jesus não revelava as coisas dele. Falava, parábola, porque ele conhece o coração, conhece o meu coração. Não venha para Cristo por interesse, não. Venha para Cristo sabendo o que você vai passar, o que Ele requer de você, para que Ele venha te aprovar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas por aí dizendo que não tem nada a ver, Jesus não é tão ruim assim. Ele não é ruim, mas Ele tem uma condição. Se eu for criada de qualquer maneira, eu não sou filho, eu sou bastardo. Filho, ele corrige. Bastardo, ele dá empurrão para ir com a vida. Não ele, mas o diabo. Que tem a gente como bastardo, mas ele tem como filho, nosso Deus. Aleluia. E aqui, Jesus quer falar através desse Judas aqui. Ele estava lá no meio, mas ele era um caminho. Jesus ele avisou, ele disse, ai daquele por quem o filho come para ele. É preferível que alguém coloque uma pedra e amarre no pescoço e lance nas águas. E vocês sabiam que outro dia que eu fui pegar essa palavra lá em casa, não sei se você já tinha pegado aí que o Senhor está dizendo sobre essa situação, veio claramente no meu coração como foi que Judas tirou a vida dele. Se você pegar uma pedra e jogar dentro de se jogar, você vai morrer. Você mesmo está se suicidando. Está dizendo que é preferível amarrar qualquer pessoa. Foi isso que aconteceu com Jesus. Aí o que é que Jesus disse? O salário do pecado é o quê? É a morte ou é a vida? A morte. Pecado é você desobedecer a Deus. Para quem só aceita Jesus, quem é corajoso. Venha como menino, se você vem como menino, procure se ajustar aqui. Se amadurecer nesta palavra. Aleluia, que aí você vai ser realmente um atalaia, uma presença. Aleluia, glória a Deus. Entrou, porém, Satanás, a gente desceu, o diabo. Atenção, ali a Bíblia. O diabo entra assim no corpo de um crente, que se diz é crente. Ele não entra no corpo do céu, mas de um crente que não quer compromisso, ele entra. Acho que agora a gente presta atenção na leitura da palavra. Entrou. É o Senhor que está dizendo que o diabo entrou no corpo dele, tá? De Judas. E tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era o número dos 12. Escolhido por quem? Por Jesus. Jesus me escolheu, mas será que eu escolhi Jesus? Que viatura. Está falando. Aleluia. Ele foi e falou. Quem foi? Falou com os principais dos sacerdotes. Judas. E com os capitães. De como eu entregaria traidor. Cuidado. Está falando? Traidor também na casa do Senhor. Lembre-se que tem ovelha e tem bode. Tem joio e trigo. Aleluia. Eu estou entendendo agora. A gente que não presta atenção aqui na palavra. Principalmente quando um alerta bem forte. Aleluia, Deus. Por que será que ele foi lá? Então ele disse o quê?
aqueles que estão igual àquele jovem. Que é a salvação, mas não quer deixar aquilo que está entre Deus e ele. O que é que está entre você e Deus aqui? Os que estão aqui. O que é que está entre mim e o meu Senhor? É uma palavra para a gente se examinar. Aleluia. Examine o homem em si mesmo. E aqui não tinha Jesus no coração de Judas. Mas ele confiava no dinheiro. Mas estava lá no meio de Deus. Ele estava lá, caminhando com Jesus. Ele está entendendo o que Deus está falando. Aleluia. Os quais se alegraram. Quem se alegrou? Aqueles que queriam matar Jesus. Se liga no ministério aí, Deus está falando. Era fazer parte dos 12, mas foi ter com aqueles que queriam matar Jesus. Hoje, alguém está tramando a minha e a tua morte. E convieram em lhe dar dinheiro. Deus está dizendo, o diabo vem na tua fraqueza. Vigia. Deus permite para ver se a tua fé está em dinheiro, está em coisas materiais, que tu busca a tua salvação, santidade. Qual era a fraqueza de Judas? Qual era a fraqueza do jovem rico? Dinheiro. Mas criança sabe. Quando Jesus fez a proposta, colocou as condições, que foi o que eu vi. Triste, desabalado. Uma coisa me alerta na caminhada com Cristo. Muitos são chamados por Deus. Onde você quer estar? E aonde você está lutando para estar? Você está querendo ficar no meio da multidão para agradar o ser humano? Ou você quer agradar aquele que deu a vida para você? Aleluia. A quem você está agradando? A quem você está sacrificando? Porque às vezes a gente sacrifica até algo na nossa vida por uma amizade, pelo marido, pelo filho. Se eu estiver mentindo, pode dizer que eu estou mentindo. Aleluia. Aleluia. Mas por Jesus a gente não quer. Ah, se eu fizer assim, ela vai ficar com raiva, vai ficar com raiva. E daí? Você veio para agradar a Deus, ou não? Jesus foram perseguidos por aqueles que perseguem assim mesmo, que é melhor agradar a Deus ou não? Obedecer a Deus ou não? Essa pergunta também é para nós aqui. A gente faz para nós mesmos no momento da tentação. O que é melhor, eu agradar a Deus ou agradar o ser humano? Ou a mim mesmo? Versículo 6. E ele concordou. Assim buscava oportunidade para não entregar-se ao morir. Quem buscava oportunidade para entregar Jesus? Judas Iscariotes. Quem entendeu essa mensagem? Aleluia. Nós estamos às proximidades da vida de Jesus. E Jesus ele diz assim, a gente vigiar. Porque se fosse possível, até os escolhidos, Satanás enganaria. Da mesma forma que aquele fruto está ali no jardim, da mesma forma o Senhor permite também a gente ser tentado. A gente ser atacado para que a gente esteja nos pés do Senhor, para que Ele mesmo diga, olha, cuidado com essa pessoa. E às vezes é uma serpente, vestido de ovelha. Sabe por que muitas das vezes a gente cai em determinadas situações? Porque a gente não dá o que dá para o Senhor. O povo na geração de hoje está mais acostumado hoje com o xixi. Mas quando essa palavra ninguém dá valor. Aleluia. Cai na armadilha do diabo. E eu agradeço a tua oportunidade, eu acho que eu tenho que orar. Fique à vontade, missionário. Quiser chamar o quiser orar pelo povo. Orar? Se quiser chamar o povo para frente para orar.
chamar a tia aí, vai tomar atenção. Bora chamar o povo, ela tá nova aliança. Vamos reunir aqui naquela. Bora finalizar, irmão, orando tudo.